Tem coisas que você só percebe quando já é tarde demais. No meu caso, foi aquela porta. E a regra que eu achei que nunca ia precisar seguir. Meu nome é Marcelo. Eu tenho 34 anos e até poucos meses atrás eu tinha uma vida completamente normal. Trabalhava como motorista de aplicativo, morava de aluguel numa cidade grande e levava aquela rotina cansativa, mas estável. Até o dia que tudo desandou. Fui assaltado numa corrida à noite. Levaram um carro, meu celular e praticamente tudo que eu tinha. Eu fiquei com uma dívida e sem nenhuma forma de trabalhar. Como se não fosse suficiente, poucos dias depois, o dono do apartamento pediu o imóvel de volta. Eu não tinha para onde ir. Foi aí que apareceu a oportunidade. Um conhecido de um conhecido falou de uma casa para alugar, numa cidade pequena do interior. Aluguel barato, sem burocracia, e ainda com um mercadinho na região precisando de gente para trabalhar. Era longe de tudo, mas, naquele momento, eu não podia escolher. Então, eu fui. A cidade parecia parada no tempo. Casas antigas, ruas quase vazias e um silêncio estranho que não combinava com lugar nenhum. As pessoas eram educadas, mas sempre tinha alguma coisa no olhar delas, como se soubessem de algo que eu ainda não sabia. A casa ficava no fim de uma rua de terra, um pouco afastada das outras. Quando eu cheguei, tive aquela sensação estranha de já ter visto aquele lugar antes. Mas ignorei. Por dentro, a casa era maior do que parecia. Tudo meio antigo, mas em bom estado. Como se alguém tivesse cuidado até pouco tempo atrás. Só que tinha um detalhe. Um corredor longo que levava até o fundo da casa. E lá no final, tinha uma porta. Diferente das outras, mais velha, mais pesada. O dono apareceu alguns minutos depois. Um homem mais velho que parecia apressado demais para ir embora. Ele me entregou a chave, explicou o básico e, quando já estava saindo, parou na porta. Olhou para mim e disse: "O quarto do fundo não abre." Eu franzi a testa. Achei que era alguma piada estranha, mas ele continuou: "Não importa o que você ouça, não abre aquela porta." E foi embora, sem explicar mais nada. Eu fiquei ali, parado, olhando para o corredor, para aquela porta no final. E, na hora, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não era só uma regra. Era um aviso. No começo, parecia só uma casa antiga. Sabe aquele tipo de lugar que faz barulho sozinho? Madeira estalando, cano vibrando, coisas normais. Eu tentei me convencer disso, porque era mais fácil. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu comecei a trabalhar no mercado da cidade. Rotina simples, gente que falava pouco, mas que sempre me observava. Tinha uma coisa estranha ali. Sempre que eu mencionava a casa, o clima mudava. As pessoas desviavam o assunto ou simplesmente paravam de falar, como se melhor não comentar nada. No terceiro dia, aconteceu a primeira coisa. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi um som vindo do corredor. Um som seco, como madeira sendo pressionada devagar. Eu parei na hora. Fiquei ouvindo. E aí veio de novo. Um toque, baixo, pesado. Como se alguém estivesse
encostando na porta. Eu olhei para o corredor. A luz estava apagada e o fundo completamente escuro. Não dava para ver a porta direito, só o contorno. E por um segundo, eu tive a impressão de que ela tinha se mexido. Eu fui até lá, devagar, cada passo fazendo barulho no chão de madeira. O corredor parecia mais longo do que antes, mais escuro também. Quando cheguei perto, encostei a mão na parede e olhei direto para a porta. Ela estava fechada, normal, como sempre. Eu fiquei ali alguns segundos, esperando ouvir alguma coisa, mas não veio nada, só o silêncio. Pesado demais. Eu voltei para a cozinha, tentando ignorar aquilo, e funcionou, por algumas horas, até a noite chegar. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi de novo. Só que dessa vez, mais claro, um arrastar, vindo lá do fundo do corredor, devagar, como se tivesse algo sendo puxado no chão. Eu fiquei imóvel, só ouvindo. O som parou, e então veio uma batida, forte, uma só. Eu lembrei na hora do que o dono disse: não importa o que você ouça. Eu virei para o lado, fechei os olhos e tentei dormir. Mas naquela noite, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não era barulho da casa. Era alguma coisa lá dentro. Depois daquela noite, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Acordei cedo, fui trabalhar, segui a rotina, mas não saía da minha cabeça. O som, a batida e aquela porta no final do corredor. No mercado, eu tentei puxar assunto. Perguntei sobre a casa. Ninguém respondeu direto. Um dos caras que trabalhava comigo só soltou uma frase: "Você não devia ter ido para lá." Eu ri, meio sem graça. Perguntei o porquê. Ele só balançou a cabeça e saiu. Foi aí que a curiosidade começou. Porque quando todo mundo evita falar de uma coisa, é justamente isso que você mais quer entender. E eu estava sozinho naquela casa, com tempo demais para pensar. Naquela noite, eu demorei para ir dormir. Fiquei na sala, com a TV ligada, tentando ignorar o silêncio. Mas ele estava lá, sempre lá. E aí, começou de novo. Primeiro, o arrastar. Depois, a batida, mais forte que antes. Eu levantei, sem pensar muito, e fui até o corredor. Dessa vez, eu não parei no meio. Fui direto até o final. A porta estava ali, fechada, mas tinha alguma coisa diferente. A maçaneta. Ela estava tremendo, de leve, como se alguém estivesse tentando girar pelo outro lado. Meu coração disparou. Eu fiquei parado, olhando aquilo, sem conseguir me mexer. Até que a maçaneta parou e o silêncio voltou. Eu devia ter saído dali, devia ter ignorado, mas não foi isso que eu fiz. Eu cheguei mais perto, devagar, estiquei a mão e encostei na maçaneta. Ela estava gelada, gelada demais. Eu fiquei ali, com a mão parada, pensando: o que podia ter ali dentro? Um quarto trancado? Uma cidade que evita falar? Um dono que some sem explicar nada? Não fazia sentido.
Nada daquilo fazia sentido. E foi aí que eu ouvi uma voz do outro lado da porta, muito baixa, quase um sussurro. Abre. Eu congelei. Aquilo não era minha imaginação. Veio de dentro do quarto. Eu sei que você tá aí. A voz continuou, fraca, arrastada, como se tivesse dificuldade para falar. Eu tirei a mão da maçaneta na hora. Dei um passo para trás, outro, até encostar na parede do corredor. Meu corpo inteiro arrepiado, porque naquele momento eu entendi. Aquilo não estava tentando sair, estava tentando fazer eu entrar. Eu devia ter saído dali. Sério, eu sabia disso. Qualquer pessoa normal teria ido embora. Mas tinha alguma coisa errada comigo naquele momento. Não era só curiosidade, era vontade. Como se aquela voz tivesse entrado na minha cabeça. Eu fiquei parado, olhando para a porta, tentando me convencer a sair dali. Mas meus pés não se mexiam. E então, a voz voltou. Mais clara, mais próxima. Por favor, me tira daqui. Aquilo mudou tudo. Não parecia mais uma ameaça. Parecia alguém preso. Alguém pedindo ajuda. Eu engoli seco. Olhei para a maçaneta de novo. Minha mão tremendo. E sem perceber, eu encostei nela outra vez. Gelada. Mais gelada que antes. Como se tivesse alguma coisa viva do outro lado. Só abre. A voz insistiu. E dessa vez, eu não pensei. Eu girei a maçaneta, devagar. O clique ecoou no corredor inteiro. A porta começou a abrir sozinha, bem devagar, rangendo, como se não fosse aberta há muito tempo. Eu não empurrei, eu só deixei acontecer. E quando abriu o suficiente, eu olhei para dentro. Não tinha nada. Só um quarto vazio, escuro, frio, muito frio. O chão completamente limpo, as paredes sem nada, como se ninguém nunca tivesse usado aquele lugar. Eu dei um passo para dentro, só um, o suficiente para sentir o ar mudar. Pesado, difícil de respirar, como se o quarto não quisesse que eu estivesse ali. E foi aí que eu percebi. O silêncio. Não era normal. Era absoluto. Sem vento, sem som, nem da minha própria respiração. Então, a porta bateu, com força, atrás de mim. Eu me virei na hora. Tentei abrir. Não abria. A maçaneta não mexia. Eu comecei a forçar, bater, desesperado, até ouvir, bem atrás de mim: agora você fica. Eu não vi o que estava lá dentro comigo, mas eu senti. E na mesma hora, eu soube. Eu não tinha aberto a porta para entrar. Eu tinha aberto para deixar sair. Eu não sei explicar como eu consegui sair daquele quarto. Eu só lembro de estar batendo na porta, desesperado, sem conseguir respirar direito. E depois, eu estava no corredor, caído no chão, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Eu sentia isso. A casa estava diferente.
Não por fora, mas no jeito, no ar, pesado, como se tivesse alguém a mais ali dentro. Eu levantei devagar, olhei para a porta do quarto. Ela estava aberta, só um pouco, como se tivesse sido deixada assim de propósito. Eu fechei na hora, com força, e dessa vez tranquei, mesmo sabendo que não ia adiantar. Aquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na sala com todas as luzes acesas, só esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu. Primeiro, os passos. Mas não vinham mais do quarto. Vinham da casa inteira. Cozinha, corredor, atrás de mim. Como se aquilo estivesse andando livremente. Eu virei várias vezes. Nunca vi nada. Mas dava para ouvir. Sempre dava. No dia seguinte, eu tentei sair de casa cedo, ir trabalhar, fingia normalidade. Mas quando abri a porta, eu percebi outra coisa. As pessoas na rua estavam me olhando diferente. Não era curiosidade, era certeza. Como se elas soubessem, como se já esperassem aquilo acontecer. No mercado, ninguém chegou perto de mim. Ninguém puxou conversa. Um dos funcionários só me olhou e disse bem baixo: "Você abriu, né?" Eu não respondi, mas ele sabia. Todo mundo sabia. Eu voltei para casa mais cedo naquele dia, com uma sensação que eu não conseguia explicar. Como se eu não estivesse mais sozinho em lugar nenhum. Quando entrei, tudo parecia normal. Silêncio, luz apagada, só a casa, do jeito que sempre foi. Até eu passar pelo corredor e ver a porta aberta de novo, mais do que antes, escura por dentro, como se não tivesse fundo. Eu parei, fiquei olhando, sem chegar perto, sem me mexer, até ouvir bem de dentro: "Você deixou aberto." Eu não respondi, não cheguei perto, mas naquela hora eu entendi uma coisa. Aquilo não estava mais preso e não estava mais tentando sair, porque agora aquilo já estava exatamente onde queria estar. Eu tentei ir embora. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Não falei com ninguém. Só queria sair daquela casa, antes que fosse tarde demais. Coloquei a mochila nas costas, fui até a porta e segurei a maçaneta. Só que eu não conseguia abrir. Não estava trancada, mas não abria. Eu tentei de novo, com mais força. Nada. Foi aí que eu ouvi, atrás de mim, passos, lentamente vindo pelo corredor. Eu não virei. Eu já sabia que não devia olhar. Mas dava para sentir. Estava perto. Muito perto. E então, parou, bem atrás de mim. Agora, você entende. Minha mão soltou da maçaneta, devagar, como se não tivesse mais motivo para tentar sair. Eu não estava preso na casa. A casa é que estava presa em mim. Depois disso, ninguém mais me viu na cidade. Nem no mercado, nem na rua, nem em lugar nenhum.
A polícia apareceu alguns dias depois. Disseram que a casa estava vazia, sem sinais de arrombamento, sem luta, sem nada. Só encontraram uma coisa: a porta do quarto aberta e marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro. Mas o pior estava lá dentro, na parede, riscado com força, como se alguém tivesse tentado avisar: não abre. E dizem que, de vez em quando, ainda dá para ouvir alguma coisa naquele corredor. Não é mais um pedido de ajuda, é um aviso para quem chegar depois, porque agora tem alguém lá dentro. E dessa vez, não é a coisa que estava presa antes, é quem abriu a porta. E você, abriria? Se você chegou até aqui, já sabe que algumas regras existem por um motivo. Então já deixa o like, se inscreve no canal O Escuro Fala e comenta aqui embaixo. Você teria aberto aquela porta? Porque tem histórias aqui que podem até parecer ficção, mas a sensação que elas deixam não vai embora quando o vídeo acaba. Boa noite, se você conseguir dormir.